Graça e paz do Senhor Jesus a todos. O texto que vamos ler hoje encontra-se no livro de João, capítulo 2, a partir do verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra para os judeus que usavam na purificação. Cada uma levava 2 ou 3 matretas. E Jesus disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então ele lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Amados, existem muitas verdades e muitas lições no texto que acabamos de ler. Eu quero aqui falar de 3 verdades que a gente, pesquisando, acaba encontrando através da revelação de Deus. A primeira delas é que Deus não tem prediletos. Notem bem que o pedido, ou podemos assim chamar a oração, foi da sua mãe terrena. E nem por isso Jesus agiu de pronto. Embora existe alguém que diga que Maria é nossa intercessora, isso não procede. Ela intercedeu por aqueles que estavam em apuro, e mesmo assim o seu filho não a atendeu, não no momento em que ela desejava. Deus não tem prediletos. Qualquer ser vivente, qualquer ser humano, qualquer pessoa que crê, confia no Senhor, qualquer pessoa que tem um vínculo com Jesus Cristo, uma vez pedido, uma vez orado, uma vez falado, o coração de Deus já se inclinou a ouvir. Então não existe prediletos, como às vezes as pessoas querem passar essa imagem. Você pede para ele porque ele é mais próximo de Deus, ou porque ele tem mais intimidade. Isso realmente não procede. Não do ponto de vista bíblico. Isso é invenção humana, essa caracterização de que eu sou pessoa mais chegada a Deus e que através ou por meu intermédio Deus age mais rápido. Isso é uma grande bobagem. Isso não existe do ponto de vista de Deus. Nunca teve e nunca terá ninguém predileto. A Bíblia diz que aqueles a quem recebeu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, todos os filhos têm direitos iguais diante do Pai. Vocês, com certeza, já pensaram dessa forma. Eu já pensei que alguém ali, por natureza, pode ser mais próximo de Deus do que nós somos, o que absolutamente não é verdade. Portanto, a primeira grande verdade desse texto é que Deus não tem prediletos. Nunca teve e nunca os terá. A segunda verdade desse texto, entre tantas que ele tem, vale analisar a pontualidade de Deus. Deus é um ser extremamente pontual. Embora corre por aí um ditado antigo que diz que Deus tarda, mas não falha. Eu ouço isso desde criança. A verdade é que esse ditado é infeliz. Quem o inventou provavelmente não conhece a Deus, não conheceu e nem vai conhecer. Porque um Deus que tarda, um Deus que atrasa, não coaduna, não combina com o Deus pontual, absolutamente pontual, que nós conhecemos. É bem verdade que Deus não age quando você quer ou quando eu desejo, nem faz aquilo que nós queremos no tempo em que queremos, mas no seu tempo, dentro da sua promessa, naquilo que ele falou, a sua palavra empenhada, ele cumpre 100% daquilo que combina no tempo exato, na hora correta, no momento certo.
Deus nunca atrasou um segundo e jamais o atrasará. Tudo que Deus fez, faz e fará está absolutamente cronometrado no seu tempo, na sua existência. Portanto, Deus nunca vai se atrasar para nada, nunca vai chegar atrasado em coisa alguma e nem adiantado. Ele vai fazer tudo no seu devido tempo. Por isso a Bíblia manda que nós esperemos com paciência, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo do Senhor e quase sempre não é. E percebam vocês que o tempo do Senhor estava muito próximo, porque na sequência ele já começa a fazer o milagre. Então não estava longe, mas não era aquele momento. Faltava um pouquinho. Quem sabe na sua e na minha vida ainda falta um pouquinho para Deus fazer. Algo que pedimos, algo que necessitamos, algo que procuramos, buscamos e temos interesse em que o Senhor faça. Essa é a segunda grande verdade desse texto. A terceira grande verdade desse texto é que Deus, por vezes, e a maioria das vezes, os seus milagres dependem um pouco da nossa participação. E ela é a menor, sem dúvida. Geralmente, nossa participação nos milagres é a participação natural, braçal, serviçal. Aqui ele recorreu àqueles que trabalhavam, servindo ali aquele casamento, servindo ali aquela festa. Mandou que eles enchessem vasilhas com água e levassem o mestre-sala, e naturalmente assim o fizeram. Vocês já perceberam que às vezes nós queremos milagres sem a nossa participação? Às vezes acontece. Um cego de nascença, por exemplo, ninguém teve participação naquele milagre, porque o que se podia fazer ali? Nada. Mas muitos outros milagres, como aquele cego que Jesus passou lama nos seus olhos e mandou ele lavar lá no poço. Ele teve que procurar o poço. Naturalmente, houve uma participação, como tantos outros. A pescaria, a pesca milagrosa também, Jesus não lançou mão de rede, ele apenas mandou que eles jogassem do lado certo, mas eles é que tiveram que jogar, eles é que tiveram que puxar de volta. Portanto, queridos, verifique, antes de você pedir um milagre, se há alguma participação sua nisso. E qual é a participação? Para que você não fique pensando que Deus vai fazer a sua parte. Naturalmente, o Senhor não vai fazer a sua parte, nem a minha e nem a de ninguém. Ele vai fazer a parte dele, que com certeza é a sobrenatural, a mais difícil. Às vezes a parte dele é praticamente impossível aos nossos olhos, mas ela vai ser feita mediante a sua também. Nós somos serviçais e estamos aqui para cooperar com Deus. A própria Bíblia diz que o Espírito do Senhor é nosso cooperador, ele coopera conosco e nós com ele. Nós somos cooperador um do outro naquilo que Deus faz. A parte é tão pequena, tão infinitamente pequena, você e eu precisamos fazer. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus.